tocaram, sobre a limitação do Bitcoin. Então, nesse protocolo, está lá limitada a criação de Bitcoins até 21 milhões. E de acordo com o protocolo de mineração, e quanto mais gente tenta minerar, mais difícil fica. Se menos gente tenta minerar, mais fácil fica, de maneira que dá um equilíbrio. A gente vai acabar de minerar isso lá para 2140, né? Sim. Os 21 milhões. Mas essa escassez do Bitcoin, por que ela é tão importante, na opinião de vocês? Porque, por exemplo, a moeda hoje não é escassa. Você vê o real, simplesmente um estalar de dedos, o governo pode criar mais. Isso é um grande diferencial? Isso que levou vocês, por exemplo, individualmente a apreciarem o Bitcoin? Como é que foi essa história? Não, acho que a escassez é importante, é muito simples, né? Você comparar o market cap, mais ou menos, do dólar, ou capitalização, na verdade não é capitalização de mercado, a base monetária, né, de reais e de dólares, comparar com uma coisa tão escassa quanto o Bitcoin de 21 milhões, e aí tem muita gente que chama o Bitcoin de ouro digital, né, comparando com o ouro. O ouro existe uma escassez, uma certa escassez, mas existe aplicação para ele para outras coisas também e tudo mais, então muita gente não usa ele mais como reserva de valor, né? E tem muita gente chamando o Bitcoin de ouro digital por causa disso, né? Essa escassez torna ele a melhor reserva de valor, mesmo comparado ao ouro, né? Então, você acha boa essa comparação com o ouro? Eu acho Faz sentido? Faz muito sentido. Eu ia falar, né? Tá puxando a sardinha pro negócio dele, pra moeda dele. Não, eu vejo como um ponto interessante porque ambos são limitados. Embora a gente não saiba quanto ouro existe no mundo, ele cresce, o estoque de ouro, a um ritmo muito pequeno. Se pegar todo o ouro já produzido, isso é um dado do World Gold Council, né, o Conselho Mundial aí de Ouro. Se pegar todo o ouro produzido desde o começo da história da humanidade, quando a gente começou a se organizar em civilizações, a gente vai ter ao todo 2,5 piscinas olímpicas de ouro. E o Bitcoin tem 21 milhões. Em termos matemáticos, é uma escassez já definida. Uhum. O ouro a gente não sabe, ele é escasso, mas dá pra encontrar muito mais. E ainda existe um incentivo, né? Quando, por exemplo, o preço do ouro começa a disparar, especialmente depois de corre crise... atrás de outras reservas. Exatamente. E tem, né? Sabe-se que existem mais reservas e o cara pode cavar mais profundamente e achar mais. Então tem uma expectativa. Tem o tal do meteoro de ouro lá. Exatamente. Se o preço do ouro subir muito, o Elon Musk pega o meteoro e começa a minerar, né? Então levaria o preço do ouro pra baixo. O Bitcoin, por esse ponto, então, na tua opinião, seria até melhor do que o ouro. Exatamente. Porque é mais escasso. E na verdade tem muitas outras características em que o Bitcoin é superior ao ouro, né? O próprio transporte mesmo. Até o que a Malu falou, as pessoas não querem o Bitcoin porque eu não posso pegar. Mas é justamente o atributo físico do ouro que é a principal fraqueza dele. Porque o fato dele ser físico torna-o inadequado para uma era digital. E aí você precisa recorrer à centralização. Por exemplo, se eu quero mandar ouro para a China, para o meu fornecedor na China, o que é mais sensato fazer? Eu deixo com um custodiante e faço uma transação no livro contábil lá dos custodiantes da China e tal. Depois eles fazem uma vez por mês um envio de um cargueiro com ouro para lá e para cá com a diferença, certo? Que era como acontecia as transações lá atrás, né? Entre bancos centrais, por exemplo. O Banco Central americano tinha o dólar com lastro em ouro, e aí as outras moedas eram lastreadas em dólar. Os franceses falavam, queremos trocar os dólares que a gente tem aqui por ouro. Aí sai o ouro dos Estados Unidos de barco para chegar na França. Olha o gasto energético disso também. E você tá confiando num terceiro. E a gente já viu, a história mostrou uma vez o que deixar a confiança de dinheiro, né, de uma coisa tão preciosa para a sociedade nas mãos de um terceiro acaba resultando, né? E o Bitcoin, o que torna ele mais resistente a isso é o fato de você sempre poder sacar. Então eu até penso assim, ó, se um dia o Brasil, por exemplo, banir as corretoras e disser para nós, não é mais permitido sacar bitcoins. Vocês podem até permitir que os clientes comprem e vendam ali dentro do sistema fechado das corretoras, mas não podem sacar mais. E esse é um momento que para o brasileiro, aí o pessoal vai despertar para a importância de você fazer a sua própria custódia. Não, eu acho interessante isso no Brasil, porque nós vivemos em um país onde há 31 anos, o aniversário foi há pouquíssimo tempo, nós tivemos um confisco. E mesmo assim as pessoas não se ligam nessa questão de ter um ativo inconfiscável, que seria o caso do Bitcoin. Mas levantando uma bola ainda sobre essa questão da escassez. Eu ia perguntar, na verdade, então esse é o principal valor do Bitcoin. Por que ele é valioso, né? Porque ele é inconfiscável, porque ele não é palpável até, porque, enfim, quais são... Porque ele é escasso. O que torna ele uma moeda? O fato dele não poder ser parado enquanto projeto, assim. Se o Bitcoin fosse um projeto que tivesse alguma centralidade, ele já teria sido parado, como foram várias iniciativas precursoras dele na história e do dinheiro digital. Porque o santo graal do movimento cypherpunk, desde a década de 90 ali,
era encontrar uma forma de criar um e-cash, né? Então teve iniciativas antes do Bitcoin e todas elas, à medida que ganhavam alguma representatividade, algum nível de transação, encerradas. aparecia o FBI lá, levando os servidores todos lá, parava o negócio, diziam que eles estavam facilitando transações ilegais, lavagem de dinheiro e tudo mais. Porque era centralizado, como você disse, né? Eu crio uma moeda, começo a competir com o do governo, o governo vem, aprende meus equipamentos e fala, você não pode fazer isso. Tem até, não é sobre moeda, mas tem um filme, tá no Netflix, que é a Fantástica História da Ilha das Rosas. A gente viu junto, é um filme italiano. O cara vai e cria a 500 metros do mar territorial da Itália. Seastead, isso, né? Isso. Aí ele vai e cria uma plataforma e fala, isso aqui agora é um país. E no começo ninguém dava muita bola, mas o cara começou a procurar reconhecimento da ONU. E tava quase conseguindo. O que o governo italiano fez? Foi lá e explodiu o país do cara. Foi o único... Era só uma plataforma. Eu acho que foi o primeiro... não sei se Declarou foi o guerra, único. né? Declarou guerra, mas foi o primeiro ato de guerra da Itália depois da Segunda Guerra Mundial. O mesmo poderia acontecer com alguém que cria uma moeda. Aí, como o Bitcoin é descentralizado, não dá pra você Eles enviar não vão uma nem carta. tentar, ninguém ousa Nem tentar explodir isso. ou declarar uma guerra, porque não tem uma pessoa por trás. Antes de finalizarmos o vídeo, tenho um presente para você. Vou disponibilizar para você um vídeo com uma estratégia exclusiva para você ganhar de 100 a R$1.000 por dia da sua casa. E o melhor, começando do absoluto zero. Você vai aprender o passo a passo que você pode copiar, colar e mudar sua realidade e da sua família. Imagine como seria ganhando isso todos os dias. Veja o vídeo agora no primeiro link da descrição.